Olá, irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, família Casa de Deus, você que está pela primeira vez no canal do YouTube da Casa de Deus, seja muito bem-vindo para mais esse culto, né? Você acabou de ouvir e louvar ao Senhor junto com a banda, agora chegou o momento da palavra e eu espero que você seja extremamente tocado por esta palavra que o Senhor preparou aos nossos corações, amém? Seja muito bem-vindo, você que não é membro da Casa de Deus, mas nos dá a honra da sua presença pelo YouTube da Casa de Deus. Peço a você que compartilhe e curta esse vídeo, né? Compartilhe nos seus grupos WhatsApp para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus que é derramado através destas programações. Amém? Vamos orar neste momento antes de lermos o texto bíblico. Queria que você, se houver condições, né, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e oremos ao Senhor neste momento. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante a Tua presença, Senhor Deus, para cultuar a Ti, Pai, para louvar o Teu nome, Senhor, através deste culto, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua graça possa adentrar os lares, Pai, o trabalho, Senhor Deus, dentro desse carro, Pai, aonde o som da minha voz estiver chegando, Deus. Peço a Ti a Tua providência divina, Pai, que seja uma noite de milagre, uma noite de cura, de bênção para a vida de todos aqueles, Pai, que estarão nos acompanhando neste momento, aqueles que vão ver este vídeo depois, Pai, que o Teu poder, Senhor, continue agindo e operando sobre as vidas, no nome de Jesus. E fala conosco agora, através da Tua palavra, que eu te peço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos lá então, família Casa de Deus, irmãos e amigos que estão conosco. Tenho certeza que você tem a Bíblia Sagrada aí na sua casa, no seu smartphone, então abra comigo aí a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 16 e o verso 1. Livro do Provérbios, capítulo 16, verso 1. Qualquer versão da sua Bíblia, Bíblia católica, Bíblia evangélica, qualquer uma delas, abre aí comigo. Provérbios 16, verso 1, para um tema, e eu quero ser o mais prático possível dentro desse tema. O livro de Provérbios, na verdade, já são conselhos práticos, né, para uma vida abençoada. É um livro que traz vamos dizer assim, um pragmatismo muito forte, mas com verdades divinas que trazem transformação, que mudam realmente o nosso curso, que mudam a nossa maneira de pensar. O livro de Provérbios deveria ser um livro que meditássemos todos os dias, independente da sua leitura anual bíblica, independente dos seus compromissos com o seu devocional. O livro de Provérbios deveria ser lido todos os dias. São conselhos práticos de Salomão e algumas sabedorias que foram compiladas dos sábios de Israel em um período. Provérbios capítulo 16, verso 1, e a versão que estou lendo, a Revista Atualizada, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mais uma vez, para você gravar este versículo, facinho de decorar. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Alguns estudiosos dizem que este livro contém uma mensagem para pessoas exclusivas, para pessoas de alta classe, pessoas que estariam assumindo cargos de eminência em seu tempo, cargos relevantes diante da sociedade. Se esse é o propósito do livro, ele está chegando no endereço certo, em você, porque nós somos as pessoas que, através de Deus, do Espírito Santo, nos tornaremos relevante para a vida de alguém neste momento, nesse contexto. Então, o livro de Provérbios é para mim, é para você, são aplicações práticas que mudam história, mudam trajetos, mudam maneira de pensar. E neste capítulo 16 e o verso 1, o sábio Salomão diz algo muito importante. Ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, e essa palavra planos aqui, ela engloba muita coisa, não é somente a ação de planejar algo, escrever, mas também sonhar. E quando a palavra coração aparece, principalmente no Antigo Testamento, você tem que ter um entendimento. A palavra coração no Antigo Testamento envolve sentimentos, emoções e razão. Depois, muito tempo depois, no Novo Testamento, os filósofos gregos vão fazer a separação entre razão e emoção. Enfim, não é o assunto para esta noite, mas aqui no Antigo Testamento, todas as vezes que você ouvir assim a palavra coração, está dizendo do ser completo, emoções e razão agindo juntos. Então ele diz o coração do homem, ou seja, as suas emoções, as suas razões, o seu conhecimento, a maneira como ele enxerga o mundo, ou seja, a sua cosmovisão do mundo, faz com que ele planeje algo, sonhe com alguma coisa. Através do conhecimento da medicina, os médicos têm
informações de como cuidar de um paciente. Através do conhecimento astronômico, as pessoas conseguem entender os astros, o espaço. Através do conhecimento da psicologia, as pessoas conseguem entender a mente humana. Então ele diz assim, o coração do homem pode fazer planos, seus sentimentos, suas razões podem determinar alguns sonhos e alguns planejamentos. E ele conclui dizendo assim, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que texto incrível! Que mensagem Salomão está passando para as nossas vidas exatamente neste texto? Ele diz assim, por mais que planejemos, por mais que tenhamos conhecimento, por mais que façamos tudo de acordo com um planejamento estratégico, ainda o desfecho disso que você está planejando continua sendo através de Deus. Ele fala em duas perspectivas, a perspectiva da fé em mudar um resultado através de ações, como também a perspectiva da onisciência de Deus, que sabe todas as coisas. Vamos trabalhar aqui, adentrar somente pela perspectiva da fé, para que esta mensagem não se estenda muito, não fique muito longa, então nós vamos analisar esse texto através da perspectiva da fé, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos plantando através do Espírito Santo para colher um resultado diferente. Vamos pensar a partir disso. O coração do homem pode fazer planos. Ele não diz assim que o coração do homem irá fazer planos. Ele diz que pode fazer seus planos. É permitido fazer planos. É permitido sonhar. É permitido olhar para as circunstâncias da vida e criar uma expectativa diferente. Isso é permitido. Isso está totalmente à nossa disposição. Mas ele conclui dizendo, o que vai acontecer de fato é o que o Senhor determina. Pare e pense um pouco nessas palavras. Nós sonhamos, programamos, planejamos e às vezes não dá certo. Às vezes programamos um final de semana na praia e chegamos lá, está chovendo. Nós conseguimos programar o trajeto, os custos que vai haver nesse trajeto, o custo de pedágio, o custo de combustível, de tempo, mas nós não conseguimos saber o que vai acontecer lá na praia. Nós conseguimos planejar através de algo abstrato, de um pensamento e conhecimento de estradas, de conhecimento de épocas, mas nós não conseguimos determinar realmente o que vai acontecer. É isso que Salomão está pontuando e nos ensinando através desse texto. Deus é quem tem a palavra certa. Deus é quem tem a palavra final. Quantas vezes, preste atenção no que eu vou dizer, quantas vezes você olhou lá a previsão do tempo para a sua cidade ou para o local que você iria viajar ou para aquela programação e lá estava escrito que ia chover, eles deram um diagnóstico através da umidade relativa do ar, velocidade do vento, tal dia chove. E quando chegou aquele dia não choveu. Quantas vezes você pegou uma previsão do tempo, chegou lá e foi totalmente diferente? Aquelas pessoas analisaram através das informações que elas têm em mãos, elas não estão erradas, mas nós temos que entender algo, a última palavra continua sendo de Deus. A última palavra ainda que determina de fato o que vai acontecer vem do Senhor, é isso que Salomão está dizendo. Quantas vezes os médicos disseram para algumas pessoas, olha, a tua doença, a tua enfermidade não tem cura, ele programou aquilo, ele planejou aquilo através do conhecimento científico da medicina, analisou aquela bactéria, analisou aquela enfermidade, disse isso aqui não tem cura, isso aqui jamais vai reverter, é uma doença terminal, é uma doença que não tem cura, mas quando alguém nesse sentido, alguém passando por isso, chegou dentro da igreja e um irmão, um pastor ou um obreiro da igreja orou e disse, olha, eu te curo no nome do Senhor Jesus, aquela doença desapareceu. Quantas pessoas voltaram aos médicos e disseram, isso aí foi um milagre, porque não existia cura. Sabe por quê? Porque nós podemos fazer planos, planejamentos através de informações, mas o que acontece é o que o Senhor determina. Esta é a verdade contida em um só versículo. A voz de Deus, a palavra de Deus é muito mais poderosa, é muito mais eficaz do que qualquer sonhos, planos, conhecimento, informações que a nossa mente pode ter. É maior do que tudo isso, é maior até do que a previsão do tempo, é maior do que
diagnóstico médico, quando Deus fala, Ele muda o resultado final. Talvez você está passando no momento da sua vida e que você já fez muitos planos, você já sonhou, já lutou, batalhou, já trabalhou bastante, o resultado ainda não aconteceu. E você fica se perguntando aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou pecando para que as coisas não aconteçam. Deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala, nós não podemos dizer amanhã farei isso, depois da manhã farei aquilo. O que nós podemos dizer é, se Deus quiser, faremos isso e faremos aquilo. É a orientação da palavra, é a orientação da mensagem bíblica para as nossas vidas, porque é o que determina o futuro, o que muda o futuro é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Preste atenção na leitura, agora através dessa perspectiva. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O sábio Salomão está dizendo assim, pode sonhar, pode planejar, não é pecado fazer isso, mas desde que você ouça a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Crônicas, o rei de Judá falando assim, ouve os profetas, o rei Josafá, falando assim, ouve os profetas e prosperareis. Ouve a palavra do Senhor e prosperareis. O Senhor Jesus lá no Novo Testamento, ele diz assim, todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa firmado sobre a rocha. O apóstolo Tiago diz também, na epístola de Tiago, também diz assim, não seja somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Por que eu preciso praticar a palavra? Porque é através da palavra do Senhor que planos e sonhos vêm a efeito, é através desta palavra, é através de acreditar nesta palavra que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deixa eu dizer algo para você e agora eu entro numa parte muito mais prática dessa mensagem. Estava um dia fazendo um culto com o pastor Paulo, ali no bairro do Varjão, e estava um tempo muito nublado, passou um dia chuvoso naquele dia, e à noite fomos para o culto, deu uma trégua naquela chuva, nós fomos para o culto. Quando chegamos na casa da irmã, da anfitriã que recebeu aquele culto, veio muita gente, não coube as pessoas dentro da casa. Então nós precisamos ir para o quintal da casa daquela irmã, levamos as cadeiras para fora, colocamos tudo lá, montamos tudo, tempo formando chuva, o tempo por uma chuva, choveu o dia todo e o pastor Paulo começa aquele culto, foi uma mensagem poderosa, foi um momento impactante, um envolver do Espírito Santo de Deus e depois de tudo acontecer, os louvores, as orações, a pregação da palavra, o apelo, quando o pastor Paulo encerrou aquele culto, falo diante de Deus, começou a chover. Sabe o que é isso? Nós fazemos os nossos planos, mas a resposta é de Deus. Nós podemos sonhar, mas a resposta é de Deus. Se aquele dia eu, pastor Paulo, qualquer pessoa envolvida naquele culto olhasse a meteorologia, olhasse a previsão do tempo e está escrito assim, vai chover à noite, mas estava acontecendo um culto e a resposta de Deus, esse culto vai ter o seu desfecho, esse culto vai continuar e a chuva não vai interromper esse culto. A resposta de Deus foi, enquanto os meus servos estiverem adorando lá, não vai cair uma gota d'água, e foi exatamente o que aconteceu. Concluímos aquele culto, no encerrar do culto começou a chover, sabe por quê? Porque os nossos corações fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, é o Senhor quem determina o que acontece e o que deixa de acontecer. São coisas práticas, vivenciadas no nosso dia a dia, que comprovam a verdade, a veracidade deste texto. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não estou falando para você ser irresponsável, não estou falando para você ser inconsequente com a sua vida financeira, com sua vida de estudos, e não planejar, e não sonhar, e dizer assim, Deus vai fazer tudo. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você que através desse texto, você precisa pegar os teus sonhos, os teus planos e apresentar diante de Deus e pedir a aprovação de Deus, porque o que vai acontecer é o que Deus vai aprovar.
É isso que vai acontecer. O coração do homem pode fazer planos, nós podemos planejar, nós podemos sonhar. Os nossos sonhos, nossos planos, nossos planejamentos estratégicos têm que estar debaixo de oração, têm que estar debaixo de um momento de oração, porque para que haja aprovação de Deus, porque se Deus aprovar o teu sonho, quem é que vai obstruir o caminho da concretização dele? Não há nada e ninguém que possa fazer isso. O texto bíblico é enfático, claro, ele é expressivo, a mensagem é explícita, ela salta do texto na nossa direção. Deus está falando, sou eu quem determino o que acontece e o que não acontece. Sou eu que faço chover, sou eu que encerro a chuva, eu tenho todo o poder. Você pode falar, você pode estudar, você pode planejar, mas o que vai acontecer é o que Deus determinar que aconteça. Posso ser um pouquinho mais prático com você? Já contei esse testemunhos pelo menos 1000 vezes, então hoje é 1001 vezes. Quando nos casamos, eu e minha esposa tinha um sonho de um filho, nós tínhamos um sonho de um filho. E quando começou a fazer os exames, minha esposa começou a fazer os exames para que ela pudesse engravidar, a resposta foi muito simples de cada um dos médicos. Você nunca vai engravidar. Na época, eu trabalhava numa das melhores empresas aqui da região de Jundiaí, tinha o melhor convênio de Jundiaí. Então, ela passou com os 3 melhores ginecologistas de Jundiaí. Os 3 melhores. Os 3 melhores disseram, você nunca vai engravidar. Na última consulta, eu me lembro, ainda era um dia de culto, um culto na casa do pastor Paulo, na época ele não era pastor ainda, um culto lá na casa dele, desculpa, ele já era pastor, um culto na casa dele e naquele dia de culto, nós fomos ao médico à tarde. Eu me lembro que o ginecologista puxou a cestinha de lixo que estava debaixo da mesa dele, olhou para minha esposa e disse, você precisa adotar uma criança, porque a única coisa que o teu útero serve é para jogar fora, e mostrou a lixeirinha que estava debaixo da mesa dele. E naquele momento, a notícia foi devastadora, a notícia foi ruim. Não era uma pessoa leiga que estava falando, não era qualquer um que estava falando. Aquele homem não estava falando com maldade, ele não estava querendo frustrar os nossos sonhos, nada disso. Ele estava olhando para aquilo que a medicina fala, ensina, estava passando a informação a cada um de nós. Ele não era mau, ele não é mau. Ele não estava fazendo aquilo por nenhum sentimento, ele estava olhando pela razão da medicina e disse, vocês nunca terão um filho nascido desse jeito não. Vocês podem adotar um filho, arrancar esse útero e jogar fora, porque ele não presta para nada. Naquele mesmo dia, como eu disse, havia um culto na casa do pastor Paulo, e tinha um pastor pregando naquela noite, ele olhou para minha esposa e disse, Deus está me falando que vai te dar um filho. Então nós tínhamos 2 pesos para administrar. A palavra de um homem que tem conhecimento, que estudou, tem experiência, e disse para nós, vocês não terão filho. A palavra de Deus que veio para confrontar aquele diagnóstico e diz, eu vou dar um filho para vocês. Então você tem os 2 pesos e você precisa credibilizar uma e descartar a outra. Não tem como ficar com as 2 posições. E nós ficamos com a posição da palavra do Senhor. E o Senhor diz, vocês vão ter um filho. Aquele médico também disse, você precisa tirar esse útero com urgência para que não desenvolva outras doenças. E minha esposa falou, então nós ficamos com a palavra de Deus. Não vou tirar o útero. E vamos ficar com a palavra de Deus. Passados alguns meses, minha esposa engravidou. Voltamos ao médico, o médico disse a ela, olha, não era para existir. Essa criança não poderia existir. Jamais essa criança poderia existir no seu útero. Mas vamos para a realidade, presta atenção. Vamos para a realidade. Essa criança vai ter que ser tirada com 6 meses, porque tem tanto mioma no seu útero que você não vai conseguir chegar aos 9 meses. Não tem espaço para essa criança no seu útero. E ele diz mais, ainda há uma probabilidade enorme dessa criança nascer com síndrome de Down. Nós temos a posição, uma palavra, um planejamento. O coração do homem pode fazer planos. Não é, vou repetir, não era por mal, não era ignorância do médico, era conhecimento. E nós tínhamos a palavra do Senhor que diz que nos daria um filho. No desfecho de tudo isso, minha esposa chegou aos 9 meses, não precisou tirar com 6 meses. E não nasceu com nenhuma imperfeição, e muito pelo contrário, se viesse também com qualquer imperfeição, seria amado tanto quanto é hoje. Mas chegou ao mundo da maneira como Deus quis que ele chegasse. Chegou ao mundo porque Deus determinou que ele chegasse.
o diagnóstico da medicina não pôde parar a palavra final que está nos lábios do Senhor. O sábio Salomão conclui dizendo: a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta que muda ambientes, a resposta que muda diagnóstico, a resposta que para tempo, a resposta que faz chover e faz parar a chuva, a resposta é dele. O que nós precisamos aprender então, agora encaminhando para uma conclusão, depois de uma análise desse texto, o entendimento desse texto, alguns exemplos práticos que eu dei aqui, o que nós precisamos entender então, o que nós precisamos aprender e colocar em prática a partir desta noite para as nossas vidas, a seguinte frase: eu preciso conseguir ouvir a voz de Deus. Eu tenho necessidade de ouvir a voz de Deus. Não há outro meio de viver uma vida cristã de milagres, de bênção, de prosperidade, se eu sou incapaz de ouvir a voz de Deus. A resposta certa dá-se a entender, e ele diz assim, a resposta certa dos lábios, ou seja, uma palavra de Deus. Ela muda histórias. E a maioria das pessoas não consegue ouvir a voz de Deus. A maioria das pessoas tem dificuldade em ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor está nos trazendo para uma realidade nesta noite. O que vai acontecer vem da boca de Deus. O que eu preciso fazer? Anota esta frase: afine os teus ouvidos no tom da voz de Deus. Alguém pode escrever no chat para mim, por favor, esta frase? Afine os teus ouvidos no tom da voz de Deus. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, agiremos conforme os nossos planos, agiremos conforme os nossos sonhos, determinância se nós damos para as nossas vidas: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu estudei, eu tenho faculdade, eu sou formado em Direito, eu sou formado em Medicina, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo outro. Então você sai fazendo, achando que você pode, mas o texto diz: a resposta certa não está no nosso conhecimento, a resposta certa está nos lábios do Senhor, na palavra que sai da boca do Senhor. Não estou sendo ignorante e falando que você não precisa de conhecimento, que você não precisa de estudar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa ouvir a voz de Deus. Por mais conhecimento que você tenha, por mais capacidade intelectual ou monetária que você tenha, eu tenho uma palavra para você: ainda assim você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa desta voz que norteia. Por mais que você seja inteligente, rico, por mais que você tenha capacidade, você não consegue determinar 3 minutos, 1 segundo à frente do seu tempo. Mas eu estou falando de um Deus que te conhece daqui 10, 15, 20, 30, que um Deus que te conhece até chegar no céu. O Salmo 139 diz que antes que a palavra me viesse à boca, Ele já sabe. O Salmo 139 também diz assim, que quando eu era substância ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus dias. E por que é que eu não vou ouvir a voz desse Deus? Que sabe todas as coisas, onisciência, onipresença, onipotência, tudo isso são atributos, características de um Deus que nós servimos e que precisamos ouvir a voz dele. Talvez você me diga assim: evangelista, eu nasci na igreja, faz 50 anos que eu estou na igreja, tempo de igreja não quer dizer nada. Quando o profeta Samuel estava na casa de Eli, já fazia um tempo, a sua mãe Ana já havia doado ele ao templo, ele estava todos os dias no templo, ele estava ajudando o profeta Eli dentro do templo, ele ajudava na parte de limpeza, ele conhecia, ele sabia que Eli era um homem de Deus, mas diz o texto que quando Deus chama Samuel, ele não conheceu a voz de Deus. Por 3 vezes Deus chama Samuel, ele corre até Eli, e na última vez o texto diz assim: porque Samuel ainda não conhecia o Senhor. Que coisa terrível estar dentro da casa de Deus e não saber o tom da voz do seu Deus. Que coisa difícil eu saber que Deus fala e nunca ter conseguido ouvir a sua voz. Como é difícil viver uma vida cristã, uma vida diante a presença dele, se eu não consigo ouvir a sua voz. A voz faz parte de um relacionamento, a voz faz parte da construção de uma amizade. Você constrói amizade na comunicação com alguém, falando, ouvindo. A expressão de alguém é muito importante na construção de um relacionamento. Se eu não consigo ouvir a voz de Deus, como eu posso ter um relacionamento com Ele? E o texto diz: a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja,
eu preciso adquirir a capacidade, eu preciso adquirir a habilidade de ouvir a voz de Deus. Eu queria que você neste momento fechasse os teus olhos, se você pode, se você está em casa, tranquilo, feche os teus olhos. E eu queria que você pensasse em algo. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que Deus falou de alguma maneira com você? Seja em sonho, seja através de uma canção, da pregação de um domingo à noite, da escola bíblica, seja através de uma criança. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Como sustentaremos uma vida cristã sem relacionamento com Deus? Sem ouvir a voz dele? Porque quando eu for capaz de ouvir a voz de Deus, quando eu conseguir, quando eu adquirir a habilidade, afinar os meus ouvidos no tom da voz de Deus, Ele vai dizer para cada um de nós o que realmente precisamos fazer. E cada orientação, cada palavra que sai da boca de Deus vai direcionar você para um campo de batalha, sim, mas para a vitória garantida, porque é Ele que está te guiando. A voz dele nos guia. O Senhor Jesus no Novo Testamento diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido, ou seja, elas conhecem a minha voz, elas sabem quem eu sou, elas sabem como eu ajo, como eu falo, elas têm relacionamento, por isso ele guia as suas ovelhas através do comando da sua voz. Se eu não adquirir a habilidade, buscar isso, capacidade dada pelo Espírito de ouvir a voz de Deus, eu vou constantemente errar, constantemente cair, mas a partir do momento que eu conseguir ouvir a voz de Deus, Ele vai me guiar por pastos verdejantes e águas tranquilas, conforme diz o Salmo 23. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? E talvez você esteja pensando que Deus só fala com o pastor, com o apóstolo, com o bispo, com o padre. Deus fala com aquele que quer ouvir. Aquele que vem até a casa dele, e mais precioso do que a cura de um câncer, de um milagre concreto, é sentir a presença dele. Ouvir e saber que Deus está naquele ambiente de culto. Isso é muito mais precioso. Mais precioso do que receber uma porta de emprego é você vir num culto e o Todo-Poderoso, Criador do Universo, falar com você. Isso é precioso. Porque a voz do Senhor, ela direciona, a voz do Senhor norteia, a voz do Senhor guia, a voz do Senhor cura. Tudo está submisso à voz do Senhor. Olha para mim agora, eu encerro aqui. E eu preciso que você continue me amando depois do que você vai ouvir. Quando Noé começou a construção da arca, diz o texto que levou 120 anos para que ele construísse a arca. Foram 120 anos de pregação. A arca era a própria pregação. Quando as pessoas passavam por ali e perguntavam: Noé, o que você está fazendo? Ele dizia: Deus vai destruir tudo isso aqui com água, eu estou construindo um barco e você precisa se salvar. Durante 120 anos a voz de Deus ecoou através da construção da arca, através da pregação de Noé. Durante 120 anos, houve pregação para o povo que foi destruído pelo dilúvio. Agora que eu quero que você continue me amando. Quando a arca estava pronta, um dia, quantos dias eu falei? Um dia, Deus falou com todos os animais e eles entraram na arca. 120 anos de pregação, os homens não conseguiram ouvir a voz de Deus. Deus falou um dia com os animais e todos eles entraram na arca. Nós precisamos adquirir a habilidade de ouvir a voz de Deus, porque na voz dele tem resposta para tudo que nós estamos buscando. Agora sim, inclina a tua cabeça, fecha teus olhos e continue me amando depois do que eu falei, por favor. Oremos a Deus. A minha oração neste momento é para que se aflore, é para que venha desobstruir os teus ouvidos ao tom da voz de Deus. E quando você ouvir, você não vai ter dúvida, você não vai achar que é a tua consciência, você não vai achar que é um pensamento, você vai saber: é Deus que está falando comigo. E você vai agir através do norte dado por Ele, e você vai acertar em nome de Jesus. Pai,
Eu te agradeço por esta noite, Pai. E tudo que eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a chegar a um grau de intimidade tão grande contigo, Pai, que o tom da Sua voz não seja confusa a louca voz da nossa consciência, Pai. Tudo que nós pedimos neste momento, Espírito Santo de Deus, é a presença que traz a voz poderosa, Pai, porque tudo está submisso à Tua voz, Pai. Nós carecemos ouvir a Tua voz, Pai. Ensina-nos o caminho, Senhor, desta intimidade, Pai, de conseguirmos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz diante a todo barulho que o mundo faz, Pai. A todo barulhos e perturbações que vêm à nossa mente, preocupações, no meio dessa turbulência, dessa tempestade, que a doce voz do Senhor Jesus Cristo atinge os nossos corações, Pai. Que a doce voz do Teu Espírito Santo, Senhor, nos guie pelo caminho que o Senhor tem determinado a cada um de nós, Pai. Visita neste momento a cada irmão, a cada irmã que está conosco, Senhor, até este presente momento, Pai, e precisa de uma resposta, Pai. Deus, fala a ele, Pai, em sonhos, Pai. Fala a ele em visões, através desta pregação, do culto desta noite. Fala a ele, Senhor, através das canções, das orações, Pai. Fala com ele, Deus, porque a nossa maior carência, Pai, é ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, nós pedimos misericórdia, perdão de todas as vezes que entramos no culto e achamos que o milagre é o foco, Pai. O foco é a Tua presença, Senhor. O foco é o Senhor Jesus Cristo, Pai, porque o milagre vai passar, Deus. O Senhor Deus, a saúde vai passar, mas a Tua voz continuará durante todo o período de deserto que estaremos enfrentando até adentrarmos, Senhor Deus, aos céus celestiais, Pai, ao céu de glória, Deus. Peço a Ti, Pai, dai a cada um dos presentes nesta programação, Pai, a capacidade de ouvir a Tua voz, Pai. Senhor Deus, desenvolva os nossos ouvidos, Pai, ao tom da Tua voz, Pai. Assim como, Deus, o Senhor, certa vez, o Senhor Jesus Cristo, Pai, colocou os dedos, Pai, no ouvido, Pai, daquele homem surdo, Deus, e o Senhor disse uma palavra, Pai. O Senhor disse Efatá, que quer dizer abra-te, Senhor, que esta palavra, Efatá, Pai, aconteça nos ouvidos espirituais, Pai, de cada um, Senhor Deus, daqueles que estão conosco neste momento, daqueles que vão assistir esta programação depois, Pai, e que consigamos, através do Teu Espírito, ouvir a Tua santa, doce, poderosa voz nos guiando, Pai. É o meu pedido, meu agradecimento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por ficar comigo até agora, escutando esta mensagem. Envie esta mensagem para alguém. Pega aí o link, se você olhar aí do lado do chat, sai do chat um pouquinho, você vai ver uma flechinha virada para a direita, você clica nela, você vai encaminhar esta mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir esta pregação. Não somente esta, mas como todas as pregações que nós temos aqui no canal do YouTube da Casa de Deus, que é feito para abençoar você, sua família. Por favor, se você não curtiu, não compartilhou e não é inscrito ainda, faça isso neste momento. Eu tenho certeza que através do YouTube da Casa de Deus, a voz do Senhor vai chegar um pouco mais longe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você tenha um resto de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.